Olá, bom dia. Bom dia para quem me vê de manhã. Boa tarde, boa noite. Essa piada perdeu a graça. Hora do mate. Essa é importante. Então, para mim, a hora do mate de manhã, a hora do pensamento, a hora da reflexão, a hora de assistir meus vídeos, a hora de gravar, a hora de estudar, a hora de orar já passou, já orei. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Para quem acompanha os meus textos, as minhas reflexões, os meus, os meus vídeos, né? São muito poucos vídeos, muito pouco alcance, quando a gente entende por alcance o número de, aspas, seguidores. Eu não gosto dessa palavra, não gosto da palavra seguidores, mas enfim, de pessoas que se inscreveram no canal. E vocês vão de perceber que eu nunca pedi que ninguém se inscreva no canal, nunca pedi que ninguém dê like, dê o joinha. Se quiserem fazer, que seja do seu coração, que seja da sua espontaneidade. Mas eu não estou pedindo que faça isso, tá? Até porque eu, eu gostaria de, no máximo possível, me preservar desta, desta, desta onda de... Que palavra me falta aqui? Essa onda de visualizações, de fama. Fama não me interessa. Não me interessa. Talvez em algum momento na juventude, no passado, talvez me interessasse não pela fama em si, mas pela... Quando a gente é mais conhecido, a gente pode ter mais clientes, o nosso trabalho pode ser mais visto. Isso sim, meu trabalho eu quero que seja famoso. Mas eu, Paulo, não. E eu quero comentar uma coisa que muitos comentam comigo. A respeito de religiosidade, eu falo sobre religiosidade, eu falo sobre cultura bíblica, eu faço reflexões sobre textos bíblicos porque eu gosto, porque eu estudo e porque eu tenho... Outro dia alguém disse para mim, eu estudo teologia há 4 anos na faculdade tal. Supimpa, maravilhoso, tem que estudar mesmo. Eu não fiz faculdade. Eu estudo aquilo que se chama de teologia. Então, quando você não tem um título de teólogo, você diz que faz estudo bíblico, que é a mesma coisa. A diferença é que o teólogo ele é focado em determinadas doutrinas, em determinado método de persuasão doutrinária, tá? É chamada apologética. Ele conhece o conhecimento do estudo das determinadas faces da Bíblia sobre o comportamento humano, sobre o relacionamento do homem com Deus. Então ele recebe um monte de gavetinhas, uma gaveta chamada escatologia, que estuda os últimos acontecimentos, outra chamada hermenêutica, que estuda a composição dos livros da Bíblia, e aí sim vai indo, aí entra em angiologia, teologia, teleologia, e aí vai, tem muitas logias aí no nome. Isso tudo é muito bom. Eu quero dizer para vocês que eu já estudei isso tudo. Tá? Apenas não me deram um certificado, não me deram um diploma, não me chamaram de pastor e nem quero ser chamado de pastor. Mas eu diria assim, sem nenhuma modéstia e sem nenhuma falsa modéstia, que eu reuni ao longo, eu tenho 67 anos, fui alfabetizado praticamente na Bíblia. Então, há 63 anos, pelo menos, fui alfabetizado entre 13 e 4 anos de idade, há pelo menos 63 anos eu tenho alguma relação com a Bíblia. Eu gostaria de ter tido mais, de ter praticado mais aquilo que eu aprendi, haja vista que eu seria muito melhor do que eu sou hoje, no sentido espiritual, no sentido humano, no sentido, em vários sentidos. Mas sempre há um tempo, e depois de um determinado tempo para cá, a gente vai decantando as nossas prioridades, e eu estabeleci como prioridade
esses três pilares: Deus, família e eu mesmo. Aí dentro desses três pilares abrem-se janelas e portas que vão para os amigos, vão para as outras pessoas, enfim. Tá? Então esses são os meus pilares da teologia. E a guisa de muito estudo, muita leitura. E eu quero dizer que eu não li só a Bíblia. Eu li e leio muita coisa, né? Já tive bibliotecas bem polpudas, bem consideráveis, né? Depois doei todos os meus livros. Fui doando ao longo da história, fui doando livro, biblioteca aqui, escola ali, assim por diante. Tenho poucos livros físicos hoje em papel, mas hoje eu tenho um computador com todo o conhecimento que eu preciso. Tem inteligência artificial, quando eu preciso de um texto, eu já digito ali, ela já me dá em segundos, minutos, as respostas que eu quero, eu faço comparações, vou buscar em outros, até chegar à conclusão que eu tenho. Eu tenho 12 livros publicados, dos quais pelo menos 4 ou 5 são ligados à teologia. Então, principalmente temas sobre Daniel, Apocalipse, temas relacionados à volta do Messias, à volta de Jesus. Né? Quando, a coisa de uns 15 anos atrás, eu fui buscar as minhas vertentes judaicas, e aí a primeira literalmente acusação que recebe é o seguinte: você está judaizando, você está negando a Jesus. Eu disse, bem, aquilo que dizem de mim não implica necessariamente naquilo que eu sou, naquilo que eu faço. Então, respondendo a quem nem perguntou isso, não. Judaizar significa buscar as raízes judaicas. Sim, estou judaizando. Agora, tentar impor aos outros aquilo que é próprio da minha essência, sempre esteve fora de mim, sempre esteve longe de mim. E o judaísmo, para quem fala isso, não entende nada de judaísmo, porque o judaísmo, os judeus, o povo judeu, os religiosos judeus, jamais, pelo menos na atualidade, tentaram fazer proselitismo. O judeu não faz proselitismo. É muito difícil se converter ao judaísmo. São, pelo menos, olha, você tem que ter muita convicção, você tem que ter 5 anos de estudo com o rabino, entender o que está fazendo, né? Porque você vai abrir mão de muitas coisas. Pensam, né? Pensam. Não tem que abrir mão de muita coisa, não. Teoricamente, só tem que abrir mão da sua crença em Jesus, o judeu, como o Messias. Basicamente é isso. E para quem não come comida kasher, que não leva uma alimentação kashrut, né, que é se abster de alimentos proibidos, alimentos impuros, a conduta, a conduta ética é igual dos dois lados. Tá? É cobrado do judeu, como é cobrado do cristão, como é cobrado, sei lá, de outras religiões, que você seja uma pessoa ética, que você ame o seu próximo. Então isso aí não tem que se converter, isso simplesmente não precisa ter nome de religião para esse tipo de conversão. Pois bem, eu fui buscar no judaísmo a essência da minha família, da minha história, da história dos meus ancestrais e a essência da minha própria religião. E foi o que eu fiz. E é o que eu faço. Muito bem. Durante 60, tem uns 6, 7 anos, eu não contabilizo certas coisas, mas tem pelo menos 6, 7 anos que eu pedi desligamento da igreja a qual eu era membro, praticante, assíduo. Eu tinha, às vezes saía, voltava, mas assim, nunca me desliguei inteiramente. Eu pedi um desligamento integral entre 6 e 7 anos atrás, alguma coisa assim, que era a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na verdade, dentro da Igreja Adventista convencional, eu não frequentava desde o ano de 2010, 2012, quando nós fundamos, com um grupo de amigos estudiosos, a Congregação Judaico-Adventista de Florianópolis, e a partir de então eu nunca mais botei os pés num templo adventista convencional, e o costume
adventista de culto, de manifestação, eu fui aos poucos abandonando. Até porque entenda-se o seguinte, uma coisa é modo adventista, outra coisa ou cultura adventista, modo de ser adventista, outra coisa é doutrina adventista. Então eu quero dizer que eu nunca me preocupei muito com a doutrina adventista, porque aquilo que eu estudei sempre esteve coerente com a Bíblia. A Bíblia sempre foi... Há quem diga que a Igreja Adventista é uma seita, embora a palavra seita não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum para mim. Mas é uma seita porque tem um livro de uma escritora, Ellen White, que está paralelo à Bíblia. Isso é mentira. Quem diz isso não entende nada de Adventismo, nunca teve lá dentro. Então, é mentira. E quem teve lá dentro e pensa desse modo é porque foi mal ensinado, foi mal orientado. Tem gente fanática? Tem os chatos lá que, sabe, irmão White, um gole de café de cevada, um irmão White, uma garfada de soufflé de brócolis, sabe? Quer dizer, fanatiza tudo. Isso não é o Adventismo. O Adventismo significa o seguinte, estudar as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens de Apocalipse, né? E pregar a volta de Jesus. E fazer proselitismo. Isso sim, é bastante adventista. Eu mesmo fui bastante proselitista. Nunca consegui converter muita gente, não. E nem estou preocupado com isso. Né? Acredita-se que minha coroa vai ter uma estrela para cada gente que eu converti. Eu não faço essa conta, não. Então, a minha doutrina, ela andava muito paralelo com a doutrina adventista. Agora, aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, não tem absolutamente nada a ver com a vida dos outros. E aquilo que os outros pensam a meu respeito sobre o que eu creio, não tem nada a ver comigo. O que importa aos outros, principalmente aos apologetas? Apologeta é aquela pessoa que fica defendendo a sua própria doutrina e acusando a do outro, tá? Isso eu dou um nome para isso aí, diabólico, satânico, tá? Extremamente negativo, tá? Você construir a sua doutrina em cima daquilo que você acha que é errado na doutrina do outro. Se não gosta da doutrina do outro, não vai. Se não gosta daquilo que o outro acredita, não acredita. Então, segue a sua orientação, segue aquilo que te faz bem, aquilo que te preenche a alma, que te preenche o espírito, te preenche o intelecto, né? Tem que se preocupar com o que o outro faz, a não ser que aquilo que o outro acredita te faça mal, né? Seja pernicioso, te leve a cometer uma má conduta ou cometa ele uma má conduta, aí sim, aí tem coisa errada, mas isso não é religião. Isso aí é justamente a quebra da religiosidade. Como no passar do tempo, no passar dos anos, a gente, quando estuda muito, quando estuda bastante, quando lê bastante, quando faz o que faz, eu fui palestrante muitos anos, fiz capacitação de pessoas, fui professor, ensinei dentro da minha área muitas coisas, e dentro da Bíblia também muitas coisas. As pessoas, então, isso me capacita a falar. Eu tenho falado pouco até, né? Em função do AVC primeiro que eu tive, né? Me paralisou. Até hoje pode ver que eu falo com esse lado aqui meio travado. Não me atrapalha em nada, mas a minha dicção mudou um pouquinho, mudou bastante até, mas eu sempre falei bastante. Tenho falado pouco agora, mas sempre falei bastante, em função do trabalho, até porque eu sou muito tagarela. Então, muitas pessoas, bastante pessoas, já me dizem, até uma vez me perguntaram, pô, tu saiu da Igreja Adventista, tu vai fundar uma religião? Porque como é que se funda uma religião? Quando você tem um próprio conceito quando você tem uma estrutura teológica que acredita nela, olha, em cima disso aqui dá para fundar uma igreja, dar uma congregação. Uma religião já é outra história, né? Mas fundar uma congregação. Eu disse, não, eu não sou talhado para isso. Eu não sou pastor, nunca quis ser pastor. Já lá na juventude me deram 3 vezes bolsa de estudo e as 3 vezes eu disse não.
né? Não, eu não tenho vocação para pastor. Eu não tenho, nesse conceito de pastor, aquele cara, aquele líder que fica lá na frente, gravatinha, bonitinho, tal, né? Semi-adorado, que a palavra do Pai é Deus no céu, pastor na terra. Eu não tenho esse conceito. Eu não tenho. Eu respeito muito as pessoas, os pastores, os bons pastores. Tem pastor que é bom, viu? Tem pastor que é gente boa. Tem uns que são muito pilantras. Oi, como tem. E eu conheço muitos. Mas tem pastor bom também, eu conheci muitos também, alguns. Então, eu não tenho problema com isso. Agora, aí me pergunta, escuta, com o conhecimento que você tem, com, com a capacidade de ensinar, didática que você tem, por que você não cria um grupo, por que você não cria uma igreja? Você pode até viver dela. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu acho que não é pecado. Não é pecado fazer isso, não. Paulo dizia o seguinte, aquele que prega o evangelho tem direito de viver do evangelho. Agora, viver do evangelho é uma coisa, enriquecer do evangelho é outra. E mesmo Paulo, o outro, não eu, Paulo de Tarso, ele era fabricante de tendas, ele tinha o trabalho dele, ele ia de cidade em cidade, levava os apetrechos dele, fabricava as tendas, ganhava o dinheirinho dele, né? Investia. Também, imagino que colaboravam com ele espontaneamente, e ele também, aquilo que sobrava, ele distribuía com os pobres, né? Das igrejas, das congregações em que ele ia, ter há várias passagens em que ele manda dinheiro para as congregações mesmo de Jerusalém. Então, assim, não seria demérito nenhum que eu fizesse isso, mas eu não tenho interesse em fazer isso aí. E eu acho que eu me sentiria muito mal em, em liderar uma congregação. Por quê? Porque eu tenho meus próprios pensamentos, eu tenho minha maneira de pensar, eu tenho minha maneira de agir, eu tenho algumas coisas referentes a doutrinas que são muito próprias minhas. E que aí eu ficaria num dilema bastante grande, quer dizer, ou eu ensino isso para as pessoas, ensino, e se eu tiver errado? Né? Segundo, porque no momento que você ensina uma coisa, a pessoa confia na sua capacidade intelectual, ela, a tendência é que ela vá seguir aquele caminho. Mas e se aquele caminho for bom para mim, não seja bom para ela, não seja bom para essa pessoa? Então eu não quero ter isso na minha consciência. E existe uma coisa, eu creio na ressurreição, eu creio na volta de Jesus, eu creio que Jesus está voltando muito antes do que se espera, porque desde menino eu estudo profecias, estudo com muita profundidade profecias, a gente já atravessou várias hipóteses sobre os finais dos tempos, né? E agora a gente está afunilando em vários deles, e, e eu quero estar preparado para isso, eu não sei se eu vou estar vivo, não sei se eu vou estar no descanso, mas eu quero. E eu quero que pessoas também estejam comigo, mas junto com isso, eu quero que as pessoas exercitem, pratiquem a sua própria liberdade de consciência. No momento que você tem influência intelectual sobre outra pessoa, ele vai começar a pensar parecido com você. E isso é perda de identidade. Então, quando Jesus, eu faço, isso não é invenção minha, eu faço minhas as palavras de Jesus quando ele diz assim, fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Sabe? Os caras que vão me seguir cegamente. Não, disse a palavra discípulo, vem do hebraico talmid. Talmid, tá? É aquele que aprende e leva adiante uma mensagem, né? Aquele que aprende e encaminha. Então, ensinar, sim, eu gosto de ensinar. E vou dizer para vocês assim, ó, me perguntam que eu já estou fora de congregação, como eu disse, 6, 7, 8 anos, não sei, 6 anos com certeza. Eu sinto falta de uma congregação. Mas o problema das congregações é que
são estabelecidas regras que não são necessariamente bíblicas. O jeito de sentar, o jeito de, sabe, levanta a mão quando está orando, isso aí não é bíblico. E quando você está num grupo, você tem que entender uma coisa chamada democracia. Respeita a opinião do outro. Mas se a opinião do outro contradiz a minha opinião, e eu não quero participar, mas eu não. Ou seja, agora na oração todo mundo vai levantar a mão e eu não levanto a mão, eu vou ser o diferente. E sendo diferente, alguém vai fazer uma gracinha ou alguém vai olhar torto, e eu não quero isso. Então eu não quero esse tipo de coisa para mim. Agora, que eu sinto falta de um grupo para sentar, né? Tomar uma cuia de mate, tomar um refresco, fazer um lanchinho, e estudar a Bíblia, estudar profecias, estudar ética, estudar o que Deus diz para nós na palavra de Deus, na sua palavra. Eu sinto falta disso, eu sinto falta de companheirismo, sinto falta de alguém que, que debata comigo, que me contradiga, sabe, mas com argumento. Esse é o problema também. As pessoas dizem, eu só acredito nisso. Eu não estou interessado no que você só acredita. Eu quero saber assim, quais são os argumentos que você tem para rebater aquilo que eu acredito. Né? Então, alguém diz assim, eu só a escritura, eu só acredito no que diz a Bíblia. Eu também só acredito no que diz a Bíblia. O problema não é o que diz a Bíblia, o problema é a sua interpretação da Bíblia, que ela pode ser torta, a minha também pode ser. Então a gente tem que debater isso. Por isso que eu gosto muito do Talmud, eu gosto dos debates rabínicos. Né? Alguém diz assim, o Talmud é o segundo, é mais importante do que o Velho Testamento para os judeus. Aí o Talmud não diz isso. Quem diz isso nunca leu o Talmud, nem sabe quantas páginas tem o Talmud. Tá? Nem sabe quantas páginas tem o Talmud. Tá? Mas eu vou dizer agora, são 10.000 páginas por volta disso. Porque no Talmud não existe uma resposta. Levanta uma questão. Um rabino diz isso, o outro diz aquilo, e eles não estão frente a frente um com o outro. Eles estão, muitas vezes, a um século de distância um do outro. E um vai lá e contradiz o outro. Então, esse conjunto de contradições nos leva... Olha, se esse diz A, esse B e esse C, eu vou refletir o que eles dizem, só um pouquinho, mas eu acho que D. Ou seja, eu posso ser levado à minha própria conclusão. Isso não é pecado. Né? Não, mas não se pode discutir o que está na palavra de Deus. O que Deus diz a respeito disso? O que Deus fala? Ele diz assim, arrazoai comigo, diz o Senhor. Arrazoai, o que é arrazoar? É discutir, vem debater. Deus está dizendo assim, vem discutir comigo o assunto, porque eu vou... Outra coisa, quando discutir com Deus nesse sentido respeitoso, não é o senhor está errado. Deus não vai dizer o seguinte, cala a boca porque eu sou Deus. Ele não fala isso. Alguns momentos ele fala, mas não é a essência. Ele diz assim, ele responde uma pergunta com outra pergunta. Ele pergunta para Adão, onde é que tu está, Adão? Né? Ele pergunta para Moisés, o que tu tem na mão, Moisés? Deus faz pensar com perguntas. Perguntar, questionar não é pecado. Não é pecado duvidar. O pecado é blasfemar. O pecado é ignorar. Quando você ignora, não quer saber de Deus. Tá bom. Então, o Espírito vai não quero. Um dia o Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós, vai dizer, bom, não quer. Eu também não tenho nada que falar contigo. Sabe? E ele se retira. Se retirar nesse sentido. Ele para de nos importunar. Essa é a palavra. O Espírito Santo importuna. Quando você tem consciência do que é certo e do que é errado, você faz uma coisa errada, sabe? Você fica ali matutando, mas, poxa, eu fiz isso, até que chegamos, isso é o Espírito Santo trabalhando. Até que chega um momento, está feito. O Espírito Santo, bom, eu tentei. Aí entra um outro Espírito que dá sequência. Então, eu gostaria realmente, de fato, de ter um grupo pequeno, muito pequeno de pessoas, não para liderar, já repito, tá? Um pequeno grupo de pessoas para arrazoar comigo, para discutir comigo, para conversar comigo, para enriquecer comigo, para que eu enriqueça com elas.
para que enriqueçamos juntos no conhecimento da Bíblia. Então, não, eu não pretendo criar uma igreja, eu não pretendo criar uma religião, eu não tenho... Primeiro que eu nem gosto de sermão. Fiz muitos sermões na vida, não quer dizer que eu não sei. Né? Fiz curso de oratória, de homilética, né? Dei curso de oratória para políticos, que não é diferente. Tá? Mas eu não tenho interesse em ser pastor. Até porque eu estou velho demais para começar, não tenho interesse em liderar grupo nenhum. Eu tenho interesse em participar de um grupo que me aceite como estudioso. Né? Em hebraico é um dati. Dati significa estudioso das escrituras sagradas. Esse é um dati. Então, algumas pessoas me chamam de pastor. Não, não sou pastor. Tá, então tem o quê? Rabino? Não, eu não teria que frequentar uma yeshiva, uma escola rabínica, são muitos anos de conhecimento. Não, não sou rabino, não. Eu sou um dati. Dati, a palavra da'at, conhecimento, aquele que busca o conhecimento das Sagradas Escrituras. E se alguém quiser se tornar um dati ao meu lado, na minha frente, em contraponto a mim, será muito bem-vindo para uma prosa, uma coisa de mate e, quem sabe, algumas guloseimas que a gente pode, porque uma boa prosa da Bíblia, ela vai horas. Tá? Então a gente tem que comer uma coisinha no meio. Né? Deus abençoe vocês.